O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? É a grande pergunta. Bem, muitos falam de Deus, não é? Existem muitas religiões, muitas. Incrível, mas muitas dessas religiões saíram do meio evangélico, do cristianismo, inclusive até mesmo da Igreja Universal do Reino de Deus. Saíram por mal conduta e até mesmo começaram uma nova igreja falando de Deus, levando consigo mesmo o seu mau caráter, mas apresentando a outros sobre Deus. Aparentemente, são enviados por Deus. Como saber quem é quem? Bem, a Bíblia deixa bem claro as características do homem enviado por Deus. E a Bíblia fala de um homem enviado por Deus que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas como era esse homem? O que a Bíblia relata sobre ele? E por que eu vou falar do homem que Deus mandou? Você pergunta. Para que você saiba identificar a obra feita por Deus. A Bíblia aponta como Deus agiu e age. Por isso que você precisa entender quem é Deus e quem são os que são usados por Ele. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Realmente tem alguma coisa acontecendo. João estava incomodando as pessoas. E o testemunho dele, ou seja, lembra que Deus o enviou João. E ele veio para testemunhar da luz, mas ele não era luz. Então, os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Eles estavam preocupados com a força com que João Batista falava. Quando você testemunha da verdade, você fala de uma luz que abre o entendimento das pessoas. E existe uma diferença enorme, enorme, de uma pessoa que é enviada por Deus e uma pessoa que não é enviada por Deus. Ambas pessoas podem falar as mesmas coisas. Porém, a enviada de Deus tem autoridade, tem vida quando fala. Já aquele que não é enviado por Deus fala teoricamente. Fala até de sucesso, fala que você pode tudo e tal, mas não tem vida. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Tá vendo? Os judeus
os sacerdotes estavam enviando pessoas para vasculhar, para saber quem era esse João, porque ele estava fazendo um reboliço. Mas um reboliço não de contendas, não de maus olhos, né? É o caso de muitas pessoas que saem do nosso meio e elas ficam semeando malícia, maus olhos, palavras para você ter maus olhos. Mas veja que João Batista, ele estava falando sobre a luz, testemunhando sobre a luz, o testemunho de Jesus, ou seja, o testemunho da luz. Ele estava falando de Jesus. Aquilo estava movendo o íntimo das pessoas, a tal ponto que veio enviado dos sacerdotes, obviamente, para vasculhar quem era João. E disse então João Batista: eu sou a voz do que clama no deserto. Veja, a voz que clama no deserto é aquela que quer arrancar você do inferno. Não é arrancar você simplesmente de uma vida miserável, mas é arrancar você do inferno. Endireitai o caminho do Senhor. Olha aí. Ele está falando, olha, prosperidade, olha aqui. Não. Ele está falando sobre endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ah, então quer dizer que esse clamor era para a salvação? Exatamente isso. Esses são os que Deus envia. Eles estão preocupados com a sua salvação. Então, não há interesse para si mesmo, mas para que você siga a Jesus. Vamos a uma música instrumental e já voltamos após ela. É muito interessante, não é verdade? A palavra de Deus, ela se encaixa uma com a outra. Bem, a Bíblia fala o seguinte: e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Não é que as pessoas que são incomodadas com a luz, com a verdade, elas têm que estragar, elas têm que fazer alguma coisa para que aquilo não tenha sucesso. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Bem, parece que João Batista complicava ainda mais quando falava
sobre o seu objetivo era batizar nas águas. Porém, no meio deles estaria alguém que eles não conheciam. E este era aquele que vem após mim, que é antes de mim. Como pode ser após e que é antes de mim? Bem, porque Jesus já existia antes mesmo que João o Batista fosse nascido, antes mesmo de toda a humanidade. Jesus já existia, como disse no início do livro, que ele estava com Deus e por meio todas as coisas foram feitas por ele, por meio do Senhor Jesus. Então a criação toda foi feita por ele. Ele participou de tudo, porque ele já viria mais adiante vir para aqueles que o creem. Sabe, João Batista, ele reconhecia que ele não era o Cristo. Ele reconhecia a autoridade que ele recebeu de Deus, mas nem por isso ele se orgulhava, nem por isso. Ele, humildemente, se colocava no lugar dele. Ou seja, ele exaltava Deus. Bem interessante, bem diferente dos que saem do nosso meio, aonde querem difamar, denegrir a imagem daqueles que servem a Deus. Sabe? Falando de uma forma para fazer você ter malícia, para você ter maus olhos, para você não acreditar, não crer, não ser humilde. Essa é a diferença. João, ele se colocou na condição de que ele era bem inferior, que ele não era digno nem de desatar-lhe a correia da sandália. E estas coisas aconteceram em Betebara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, é importante que você, ouvinte, saiba quem é Deus, como Ele trabalha, quem são os seus servos, porque assim você não venha a ser enganado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, nós estamos nesses últimos dias, surgirão falsos profetas, anticristos, aqueles que são contra Cristo. E você tem que saber da verdade.